Começa agora mais uma Brasil em Questão, com os principais fatos da política, economia e saúde que interferem na vida diretamente do cidadão brasileiro. Conosco, Mário Covas Neto. Oi, como vai, Walter? Tudo bem com você? Tudo bem, os amigos que estão nos assistindo aqui. Hoje nós temos aqui a deputada Renata Abreu, presidente nacional do Podemos, deputada de segundo mandato, com uma atuação muito firme, muito importante, alguém que se colocou das jovens lideranças novas que tem aí no Congresso Nacional. Sabe, Walter, a gente sempre soube, o Congresso Nacional tem cerca de 500 parlamentares, né? Mas você tem uma elite que não que deve chegar a algumas dezenas de parlamentares que são a elite, vamos dizer, que influenciam todo o Congresso, que são as referências. E a Renata hoje, apesar de tão pouco tempo, ela hoje já é uma referência, sim. Eu não tenho dúvida disso. Então, muito prazer em ter você aqui com a gente, poder conversar um pouquinho. Ela já teve uma tarefa, ou ainda está no meio de uma tarefa da reforma eleitoral, atropelada por uma mudança no Código Eleitoral, enfim, as coisas estão acontecendo com muita rapidez, mas ela gentilmente nos atendeu aqui hoje, e para quem está nos assistindo, a sessão na Câmara Federal está comendo solta lá, ela abriu um espaço para poder vir falar com a gente aqui, e então, logo precise sair para ir votar alguma coisa, você fique à vontade, viu, Renata? A gente compreende perfeitamente. Nós vamos até às 8 horas. Se você precisa sair e puder voltar, ótimo. Se não puder voltar, paciência. Mas a gente compreende que é importante a tua presença lá, porque você, como eu disse antes, acaba sendo referência para um monte de outros parlamentares. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje com a gente. Renata, eu só quero agradecer a deputada, porque o pai dela e meus pais foram amigos desde a Rádio Marconi, viu, deputada? Então, assim, pena que papai e mãe hoje já foram para o outro lado, mas eles vão ficar contentes de ver a senhora aí trabalhando, que eu os conheço faz tempo também. Obrigado, viu, deputada? Eu que agradeço, uma alegria rever aqui meu amigo Mário Covas. Eu tenho um carinho enorme por esse ser humano fantástico. Você, Walter, por todo o trabalho que vocês vem fazendo, levando conhecimento, levando esse debate político, né, para a casa das pessoas, né, ouvindo os parlamentares. Essa aproximação é muito importante. Fico muito feliz de poder estar aqui. A gente tinha marcado uma anterior, né, Mário, bem no meio da reforma política, né? E aqui eu falo que sai um minuto do plenário, tudo muda naquele plenário. É impressionante. A gente entende isso. A gente entende que não é um processo fácil das agendas aí, especialmente porque a atividade em Brasília, além de ser à noite, grande parte é à noite, né? Nosso programa também é à noite, ao vivo. Terça, quarta e quinta são os dias de maior intensidade também em Brasília. A gente entende isso, mas infelizmente do nosso programa acabou sendo colocado nesta fatia. Então, a gente fica brigando para poder convencer as pessoas. Olha, abre uma brechinha aqui para falar com a gente, né, Walter? Eu vou ligar pelo celular, eu vou lá para o plenário, já vou mostrar ao vivo. Isso, ótimo. Tranquilo. Ótimo. Então, hoje uma hora que vai ser aplicado hoje. A propósito, a gente até pode começar. Hoje está se votando uma continuidade da votação do Código Eleitoral, não é isso? Já uma parte tinha sido votada na semana passada e hoje restaram ainda algumas coisas para seus destaques, ou, enfim, alguns assuntos a serem tratados, né? E a deputada Renata acabou antecipando aqui que uma votação que foi feita semana passada e que aparentemente teria resolvido o assunto, hoje voltou à tona a discussão sobre o período de carência, né, dos militares, uma coisa assim, dos militares, né? Não, abrange mais, né? Militares, eu acho que membros do Ministério Público também, me parece. Professores. Isso. A quarentena, né? A gente fala aqui que é a emenda Sérgio Moro.
O pessoal identifica como sendo Sérgio Moro, mas o universo de pessoas atingidas é muito maior do que isso. Né? É muito grande. E, por outro lado, tem uma coisa que modificou. Quer dizer, de um lado, houve um rigor maior nisso, na quarentena, entendendo que as pessoas precisam ter um tempo antes de ingressar na vida pública. Enfim, isso é uma discussão. Por outro lado, quem tem a questão da condenação em segunda instância também modificou a ficha suja, né? Porque só começa a contar a partir da data da condenação em segunda instância, não é isso? Ou seja, houve uma flexibilização em função disso do que era anteriormente. Eu até anotei aqui, sabe, Renata, algumas coisas aqui que eu queria comentar com você, algumas coisas que eu achei bem legais, assim, as mudanças positivas, e outras que eu realmente acho que não consegui compreender a parte boa disso. E aí, nada melhor que você para explicar o que está por trás, porque muitas vezes a lei ela fica incompreensível se você não entender qual era o objetivo do legislador. Né? Às vezes, o objetivo ele precisa ser dito para as pessoas compreenderem o quadro como um todo. Sim. Vamos falar, então, a PEC 125/11, né? Melhorou, democratizou, não democratizou? Deputada, essa reforma vai trazer uma melhora para o cidadão brasileiro na questão eleitoral? Então, são dois projetos que estão sendo votados aqui. Um é a PEC 125, que trata de sistema eleitoral, que já está no Senado. E o outro é o Código Eleitoral, que é o que está votando hoje, que altera uma série de regrinhas, que é essa questão dos magistrados, que para mim é uma proposta totalmente inconstitucional, é criar essa quarentena para determinadas categorias, como policiais, militares, juízes, promotores, enfim, de 5 anos que eles tinham colocado, ou seja, para um delegado ser candidato em 2026, ele teria que ser afastado em abril deste ano, ele já não pode ser candidato. Então, você cria uma restrição absurda e fere o princípio da isonomia. Né? Se é para que essas pessoas não possam usar o cargo para se beneficiar, para se projetarem para serem candidatos, então tem que tirar, por exemplo, o direito ou uma quarentena de um apresentador de televisão, que tem muito mais vantagem sendo apresentador de televisão e ele só precisa se descompatibilizar 6 meses antes. Então, assim, para nós é completamente inconstitucional. Nós conseguimos derrubar por 3 votos na semana passada, e na prática, e regimentalmente falando, nem poderia ser votado isso. Mas cria-se aqui um acordão, né, as escuras, essa é a verdade, com uma emenda aglutinativa de um projeto que já foi votado, que já passou o período de destaques, e vai se votar. Então, assim, nós tendemos, enquanto partido, podemos ir, sim, para o Supremo questionar isso, mas é uma questão do Código Eleitoral, que está sendo votado hoje. Com relação à PEC 125, o que se mudou no sistema eleitoral foi um grande debate. Né? O sistema eleitoral brasileiro ele tem grandes falhas, é um sistema proporcional muito confuso para o eleitor, e a lógica da proporcionalidade, de você aproveitar todos os votos, é uma lógica partidária. Mas o nosso sistema proporcional, você vota em pessoas. E existe uma cultura do brasileiro em votar em pessoas. Então, quando as pessoas criticavam muito as coligações, falando o eleitor não aceita votar no candidato A e eleger o B de outro partido. O eleitor não aceita votar no candidato A e eleger o B do mesmo partido. Porque sequer ele conhece a lista aberta do partido. Então, é uma lógica de construção de sistema eleitoral muito confuso para o eleitor, que favorece muito as personalidades. Por quê? Porque um artista, por exemplo, faz 1 milhão de votos e carrega com ele uma série de parlamentares com pouquíssimos votos. Você tem hoje, no sistema atual, parlamentares com mais de 100 mil votos fora e parlamentares com 20 mil eleitos deputados. Então, o eleitor não entende muito bem por que isso acontece. É necessário uma discussão aprimorada de aperfeiçoamento do sistema eleitoral. E nós tentamos aqui na Câmara fazer uma legislação para o futuro, aprimorar um sistema distrital misto, ou seja, que metade dos parlamentares fossem eleitos pelo distrito, para ficar mais próximo do eleitor, e a outra metade, como é hoje, proporcional lista aberta,
para que você não deixe no parlamento faltar parlamentares com uma atuação mais ampla de uma causa, né? E para isso colocamos como transição o distritão, que são os mais votados do estado, por exemplo, para poder ter um acordo, porque aqui se não tiver acordo não avança. E como tinha um sentimento muito forte do distritão, o distritão seria a transição. No final das contas, no plenário, o acordo que foi possível foi a volta das coligações, numa tentativa de diminuição do número de candidatos. Para você ter ideia, Valdo, São Paulo, 33 milhões é a população do estado de São Paulo. Aí você tem mais de 3 mil candidatos que terão na eleição estadual, entre deputados federais e deputados estaduais, 3 mil nomes para o eleitor escolher. Todos os partidos montando chapa pura com financiamento público limitado. É confuso para o eleitor, é muito candidato, sai muito mais caro uma eleição com tantos candidatos. Então, o desafio da Câmara era como reduzir o número de candidatos. E aí, por isso que veio muito forte o distritão, porque o distritão teria uma redução significativa no número de candidatos. Mas foram muitos questionamentos, e aí a coligação veio para resolver um problema que de fato, essa quantidade. E os estados menores, para você ter ideia, nenhum partido, atingiria o coeficiente eleitoral. Muitos estados pequenos, nenhum partido atingiria o coeficiente eleitoral. Então, assim, tem discrepâncias que precisavam ser corrigidas. Então, foi aprovado as coligações, na minha proposta era como transição, mas aí foi tirado o sistema definitivo. Foi aprovado algo muito positivo também, que é o voto da mulher, o fundo partidário, dinheiro dos partidos, ele é calculado pela soma de votos que eles têm para deputado federal. E por esse projeto, o voto da mulher e do negro vale o dobro para cálculo de fundo partidário, o que estimula os partidos a investirem nas candidaturas de negros, das mulheres, e foi aprovada uma emenda semana passada também, incluindo os índios, também neste cálculo. É um incentivo às minorias que, de fato, dá efetividade. Um outro avanço que teve na PEC também é a questão dos projetos de lei de iniciativa popular. Hoje, Walter, para você criar, Mário, um partido político, você precisa de 500 mil assinaturas. Para você propor um projeto de lei de iniciativa popular, você precisa de mais de 1 milhão de assinaturas, distribuído em 14 estados, com um mínimo em cada estado. Ou seja, é desproporcional, né? Se para você eleger um deputado federal em São Paulo, você precisa de 300 mil pessoas para fazer um deputado, qual que é a lógica de você precisar de 1 milhão de assinaturas? Então, nós aprovamos a diminuição para 100 mil assinaturas, para que um projeto de lei de iniciativa popular possa ser protocolado aqui na casa e que ele tenha uma tramitação especial. Não é que ele foi aprovado, ele vai tramitar e vai ser discutido, mas diminuindo o número de assinaturas, visando estimular a participação popular. E um outro ponto positivo que também aconteceu na PEC é a permissão de plebiscitos durante o processo eleitoral, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Durante o processo eleitoral, além de escolher os seus representantes, você pode opinar, por exemplo, com relação ao sistema parlamentarismo, semipresidencialismo, que foi discutido, armamento, ou seja, várias pautas que muitas vezes gera divergência, poderiam ser consultados à população durante o processo eleitoral. Então, a PEC teve muitos pontos positivos e, principalmente, esse ajuste aí no sistema eleitoral, que precisa ter um debate mais aprofundado. Na verdade, ela Falei ficou... muito, né? Não, imagina, ela cresceu no volume, são várias situações da democracia que terminou encaixando dentro da PEC, inclusive essa dos plebiscitos, né, Mário? Essa questão da abertura por partido com 500 mil votos, diminuir o plebiscito e próprio nível de assinatura, que dificultava os partidos também poderem... Eu anotei algumas coisas aqui, eu nem sei, Renata, porque eu fui dar uma olhada, eu não sei se... Porque teve iniciativa do Senado que foi para a Câmara, e a Câmara votou ontem, quando votou a PL, que você foi relatora, que é o 211, não é isso? 125, 11. 125, 125, 11.
Eu não sei se estava incluído já o que tinha vindo do Senado. Já estava incluído, não? Não, a PEC 125, teve alguns, ela teve começa algumas... na Câmara. Como? Ela começou na Câmara, 125. Não, mas tem algumas coisas que do Senado foi para a Câmara ainda para ser votado até o dia 3. E ainda vai ser votado ou foi incluído no seu, no teu? Não, foi incluído no Código Eleitoral. Teve um projeto que veio do Senado. A gente tentou trabalhar também a questão das cadeiras efetivas, das mulheres flexibilizando os 30%, mas não teve acordo. Veio um projeto do Senado que reduziu o número de candidatos. Então, hoje, por exemplo, estados como São Paulo pode lançar uma vez e meia o número de candidatos. Então, tem 70 deputados federais, você pode lançar uma vez e meia 70 deputados. Por esse projeto, reduz para 100% em todos os estados. Então, nós só poderemos lançar... Até um número de, acho que 100 mil habitantes, se não me engano. Se não, é uma vez e meia. Não, é isso? foi aprovado para todos os estados. 100%. O que diminui a quantidade de candidatos, não tenha dúvida. Olha, eu anotei aqui algumas coisas, eu não sei nem se todas passaram ou não, algumas coisas que me pareceram bem interessantes e outras que eu não gostei. Vou começar pela que eu não gostei, para a gente deixar por último uma coisa boa, não as coisas ruins, né? Então, vamos lá. Então, primeiro é o seguinte, a questão, tinha uma coisa, não sei se isso foi votado no final, que veio através de uma PEC 18 de 2021, lá do Senado, que destinava, além dos 30% das cadeiras femininas para o fundo eleitoral, 5% do fundo partidário para as mulheres. Mas ele contém para as mulheres, para fazer cursos, para fazer aprendizado, enfim, destinado a fazer políticas voltadas para a mulher. Até aí tudo bem, bacana. Mas aí ele tem um detalhe que me chamou a atenção, que diz o seguinte, podendo ser, caso o partido não gaste com esses cursos, podendo ser acumulados e ser utilizados em campanhas eleitorais futuras. O que parece o seguinte, não, então a gente vai pegar esse 5%, já vai deixar aqui reservado, é o que eu acho que vai acabar acontecendo. Quer dizer, os partidos vão tender a deixar esse 5% para engrossar o seu fundo eleitoral numa eleição futura. Como? O que foi aprovado foi proibindo de usar em campanha. Não pode usar na campanha 5%. Então, esse é o que tinha vindo do Senado. Ótimo, então isso não foi aprovado. Certo? Não, no Código Eleitoral aqui mudou. Não pode ser usado em campanha. Tá, ótimo. Então isso aqui, que era ruim, não vai acontecer. Eu achava bom. Tem mais dinheiro para campanha. Não. Eu acho que a gente já tem bastante dinheiro de campanha, não precisa de mais. Acho que você tem que destinar dinheiro do fundo partidário para capacitar as pessoas, para elas poderem desempenhar bem o papel, está correto. Mas você abrir a brecha de que pode ser para isso, mas se não usar para isso, para ser utilizado na campanha, me parece que é um exagero. Você vai acabar desproporcionando os fundos, não me parece adequado. O problema desse recurso, Mário, eu estou brincando, mas o problema desse recurso é que, como não tinha uma legislação que discriminasse a forma como os partidos podiam gastar o dinheiro, esse foi o grande problema dos 5%. Os partidos não gastavam o dinheiro por medo de como o TSE ia julgar a aplicação deles. Entendeu? Então, existia muita dúvida com relação à forma como poderia ser gasto. Por exemplo... mas tem uma coisa que... pegar uma passagem aérea para as presidentes estaduais do Podemos Mulher vir assistir uma palestra em São Paulo? Não se sabe. Né? Então, os partidos acabavam não gastando dinheiro por uma falta de uma regulamentação. E aí esse dinheiro acabava ficando acumulado. Se ele gastasse errado, ele tomava multa em dobro. Então, acumulou o recurso e aí você ficava sem saber como gastar. Por isso que se permitiu usar para o processo eleitoral para corrigir uma distorção. Agora foi permitida a criação dos institutos, separando o CNPJ. E aí facilita. Entendeu? E tem uma coisa também que modificou, que eu acho que é até adequado, que as sobras de recursos de campanha eleitoral, que eventualmente o candidato não conseguiu gastar, ele retorne ao partido, e não para a receita como era antigamente. Ou seja,
o partido poder reaproveitar isso até mesmo para pagar sobras de campanha, de dívidas de campanha de outros candidatos que gastaram além do devido. Eu acho que essa é uma solução bastante inteligente e correta, porque no final é fundo de campanha de qualquer jeito. Você está financiando a campanha, seja de um que gastou muito ou daquele que deixou de gastar. Perfeito. Bom, essa coisa das mulheres me incomodou um pouco, porque o texto diz o seguinte, Renata. Ok, você incentivar as mulheres, ter um número de cadeiras mínimo, você fazer isso paulatinamente para reservar, eu acho que isso é razoável, mas aí se começa a complicar quando você faz o seguinte, bom, mas tudo bem, você vai ter, no mínimo, 15% das cadeiras de mulheres, que era a proposta original, isso modificou para mais cadeiras. Mas suponha que no meio do mandato a pessoa saia, faleça ou vai para uma outra função, etc., aquele cargo vago tem que ser preenchido por uma outra mulher. E aí você vai buscar, junto aos suplentes, uma mulher, que necessariamente não é a primeira suplente. Ela pode ser a segunda, a terceira, a quarta, a quinta suplente. E aí você vai dar uma distorção na vontade do eleitor. Se a vontade do eleitor, na medida em que deu mais votos para o primeiro suplente do que para esta, na verdade você está interferindo na vontade do eleitor. Me parece que isso é equivocado. Enfim, não achei que esse caminho era um bom caminho. Isso não foi aprovado. Foi aprovado no Senado. Na Câmara não teve acordo. Eu tentei até propor no meu texto um acordo nessa questão, mas não teve acordo, porque existe um clamor para ter cadeiras efetivas por uma razão. Você tem mais de 900 câmaras municipais que não tem sequer uma mulher eleita. Né? Ok. E esse processo... Eu não estou discutindo isso. Não, isso, ok. Eu acho que você ter estímulo para isso, já tem um estímulo que é do fundo partidário, vai contar em dobro os votos. Então, é uma forma de estímulo. Os 30% garantido para as mulheres nas eleições da coisa é outro estímulo. Eu acho que não estou reclamando disso. Eu só estava pensando que ao você tentar incentivar um determinado agrupamento, seja de sexo, seja pela cor da pele, seja pela origem, seja pelo que for, você pode acabar criando distorções. Neste caso... Mas essa distorção, ela já existe hoje no sistema proporcional. Porque, assim, hoje, pelo sistema proporcional, você já tem suplentes com 100 mil votos que ficaram de fora e outros com 20 que entraram. A distorção já existe no sistema. Não no mesmo partido. Ele já permite isso. Não no mesmo partido. Entendeu o problema? Não no mesmo partido. Hã? Não no mesmo partido. Eu estou dizendo o seguinte, não no mesmo partido. Se essa mulher que está lá, que foi eleita, que ocupa uma das cadeiras, ela sair, você vai diminuir o tamanho que se desejava. E aí, o que a regra previa, mas se já não tem, não adianta nem a gente discutir, mas a regra previa que a substituição dela se daria por alguém do sexo feminino também, que você ia buscar junto aos suplentes. Bom, muito bem. Tá tudo certo, desde que o primeiro suplente não seja um homem, porque se for um homem, você vai ter um tratamento desigual entre os suplentes, entende? Você vai votar alguém para cima numa votação em que o eleitor demonstrou uma maior vontade de votar naquele do que naquela. Entende o que eu quero dizer? Compreendeu? Você me escutou? Renata? Acho que não sei se a Renata está escutando. Não estou ouvindo mais. Renata? Será que ela não está escutando? Não está escutando, Renata? Sim. Agora eu estou. Quem que está com falha de internet? Eu ou vocês? Eu não sei. Bom, enfim. Mas, enfim, essa é uma questão. Já que não aconteceu, não vamos nos alongar nesse assunto. Mas o problema dessa distorção é que ele já aconteceria com os titulares. Porque pela regra que foi criada, para cumprir a cota, se o Estado não elegesse o mínimo de 15%, naturalmente o menos votado cairia e elegeria a mulher mais bem votada, entendeu? Então já teria
esta redução já entre os titulares. Mas o que é importante falar, Mário, é que essa política de cotas, ela não é permanente. Ela é somente por algumas eleições, no caso 3, para corrigir uma distorção. Aí o argumento que se usa é muito assim, mas não é uma injustiça tirar um homem com mais voto e botar uma mulher só por ser mulher? Na verdade, é importante esclarecer que a gente está só corrigindo uma injustiça porque muitos anos as mulheres não tinham direito de votar. Por muitos anos nesse país. Por muitos anos, nós fomos as injustiçadas. Nós não tínhamos o direito de trabalhar, nós não tínhamos o direito de ter voto, de ser votada. E isso naturalmente fez com que a mulher... Isso já está superado, é passado, graças a Deus. Tem mais de 50 mas isso anos, fez com né? que naturalmente... Sim, mas isso fez com que naturalmente... Não, mas isso fez com que naturalmente as mulheres não escolhessem a política como uma alternativa. Então, historicamente, a gente tem menos votos. E aí eu vou dizer como dirigente partidária, tá? Eu vou falar pragmaticamente, não como mulher, vou falar como dirigente partidária. Quando você vai montar a chapa, você não faz assim, é homem ou é mulher, eu vou tirar essa por ser mulher. Não, você faz assim, eu vou tirar esse porque ele tem menos votos. E a soma de mais votos dá mais cadeiras. Então, você acabava excluindo aqueles que têm menos votos. Como, historicamente, a mulher começa a ir para a política depois, por um processo de exclusão que aconteceu no passado, a mulher naturalmente tem menos votos, porque tem menos mulheres. E aí ela ficava de fora... Estou te falando a lógica partidária. Você exclui a mulher não por ela ser mulher, presta atenção, mas porque ela tinha menos votos. Então, quando você cria os 30%, de cotas de candidaturas, de fato, obrigou os partidos a botar mulheres. Isso é real. Né? Contra fatos cessam-se os argumentos. Que também tem problemas, porque muitas não querem ser candidatas, você tem que ficar obrigando, que é ruim. Eu acho que é ruim até pra gente. Então, o que estava sendo proposto aqui no parlamento, e que as mulheres não aceitaram, e eu pessoalmente era favorável, era o seguinte, flexibilizar os 30%. Ou seja, mantém os 30% de candidaturas. Só que se o partido não tiver 30% de mulher querendo ser candidata, você não é obrigada a tirar um homem. E isso eu não acho correto. Você tem que tirar um homem porque a mulher não quer participar. E em troca dessa flexibilização, se daria os 15% tirar um homem, de cadeiras. Tirar 2 homens, não um homem, né? Exatamente. Então, como isso de fato gerou grandes problemas no país como um todo e nos partidos políticos, houve essa proposta. Tá bom, a gente dá a cadeira efetiva, mas flexibiliza os 30%. E aí uma parte da bancada feminina não aceitou esse acordo. Eu, pessoalmente, era favorável. Eu acho que cadeira efetiva vale mais do que cota de candidaturas. Era a minha opinião. Mas... Walter, eu vou falar uma coisa para você, não vou falar para Renato, vou falar uma coisa para você. Se a pessoa tem talento, ela consegue cativar as pessoas, independentemente do sexo, da cor de pele e tudo. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. No Podemos, o deputado mais votado do Podemos, quem é? É a Renata. Então... E nem precisa fazer força para falar. Não é isso. Eu acho que motiva o eleitor aquele que consegue ter um discurso convincente, em que as pessoas acreditem que essa pessoa seja capaz de desenvolver um bom trabalho. O que ocorre, Renata, que eu observo, e você também observa, que toda vez que a gente faz uma reunião política, em qualquer lugar, não é com candidatos, qualquer reunião política, predomina o sexo masculino. E aí, eu acho que tem um pouco de falta de interesse das mulheres, de um lado, e também, por outro lado, uma coisa que não é nem a coisa de recuperar o para trás, mas talvez seja até uma cultura de que as mulheres estão muito mais voltadas para a família do que voltadas para a sociedade, talvez. Isso é uma coisa que, com o tempo, vai modificando, na medida em que as mulheres vão tendo mais independência e mais responsabilidades familiares, que ultrapasse a questão da família. Bom, mas isso é uma coisa conceitual, é uma crença minha, e eu acho que não é isso que vai fazer a diferença. A pessoa, para ser boa, ela pode ser boa sendo presidente do partido. Oi?
mas os estímulos, de fato, fazem diferença. E eu vou falar com tranquilidade, porque eu era contra a cota, e eu fui autora do projeto, inclusive, de flexibilização dos 30%. E eu mudei minha opinião, porque, de fato, é uma realidade. O estímulo dentro de casa para a mulher ir para a política, ele não existe. Imagine você, né? Eu tenho um santo em casa, que é o Gabriel, que você conhece. Mas eu fico 3 vezes por semana em Brasília, ele fica cuidando das crianças com 470 homens aqui. E a gente ainda vive numa sociedade machista. Que homem aceitaria isso? Olha, aproveite bem, Renata, porque a partir de 2022, você não vai contar com ele para cuidar das crianças, não, que ele tem outras tarefas para fazer. Posso fazer uma pergunta, Mário? Não, só para todo mundo entender, o Gabriel, o marido da Renata, é pré-candidato a deputado estadual, e eu diria que é virtual deputado estadual nas próximas eleições. Então, portanto, ele, que é esse santo que cuida, que consegue dar suporte para a Renata fazer a política, vai ter que compartilhar um pouquinho, vai, Renata? Mas você sabe que lá em casa foi o contrário. Para eu sair candidata, eu tive que fazer promessa que eu só teria um mandato. Então, quando você tem um estímulo de falar que tem uma cadeira efetiva, que tem chance de se eleger e tal, até os políticos homens acabam incentivando suas filhas, suas esposas, entendeu? Então, assim, você acaba tendo um estímulo dentro de casa, porque o nosso grande desafio, é ter um estímulo dentro de casa. É muito difícil deixar meus filhos em São Paulo, sabe? Então, quando você tem políticas de incentivo, é mais fácil. Isso, e eu falo assim, na prática, sabe? Os recursos, a garantia dos 30% de recurso fez toda a diferença. A gente viu, de fato, homens que muitas vezes tinham pretensão política, deixando de sair candidato e lançando suas esposas, suas filhas, entendeu? Isso fez com que mais mulheres chegassem no parlamento. Você vê, a política de cotas de candidatura, que foi aprovada há muitos anos atrás, não representou um aumento significativo de mulheres eleitas. Mas quando teve a garantia do recurso, essa Câmara passou de 51 para 77 mulheres. E no Brasil deu resultado. Então, a gente já percebe isso na própria construção partidária, né? Mas é uma cultura, uma realidade. E é o que você falou, nós, mulheres, precisamos entender que nós somos as responsáveis. Se nós queremos mais mulheres na política, nós precisamos participar. Mas eu vejo que essas políticas de incentivo, de fato, deram resultado. Isso é fato. E você sabe muito bem o quanto eu desejo isso, você sabe muito bem, porque como eu fui presidente estadual do partido e sempre tive sempre estimulei muito candidaturas femininas, porque eu acho que, e gostaria, meu desejo é que o Podemos fosse a referência como um partido com maior representação feminina. Esse foi o meu desejo, mas enfim, essa é uma outra conversa. Vamos lá. Verdade. Outra coisa que... Deixa eu só fazer um parênteses aqui, Walter. O Mário fez uma resolução no Estado, enquanto foi presidente, que não podia subir um único diretório municipal sem ter o Podemos Mulher instituído. Então, esse é o homem que abraça nós mulheres. E eu repliquei no âmbito nacional, mas a ideia foi dele. Olha aqui, vamos lá. Quer fazer outra aí? Aí tem uma outra coisa seguinte. No caso de incorporação de partidos, isso aqui deve ter endereço certo, só pode ter, porque as sanções aplicadas no partido que foi incorporado não se submetem ao partido que incorporou. E eu lembro que nós passamos por um processo de incorporação do PHS lá atrás. E a gente acabou recebendo uma série de problemas em alguns diretórios, porque o diretório lá não prestou contas, ou a isso, ou aquilo, enfim. E isso passou a ter responsabilidade do próprio Podemos de resolver. Agora está se abrindo mão disso. Você não acha que isso pode estimular as pessoas a não terem um cuidado de seguirem as normas e ficarem com o partido com o registro certinho e tal? Não seria melhor também, além de falar isso, dizer que
por exemplo, criar uma penalidade para aqueles que criarem, que não fizerem isso, que não pode lançar candidato ou alguma coisa desse tipo? Não seria mais apropriado isso, Renata? Acho que está dando não está me ouvindo de novo. Alô? Renata? Ela não está me ouvindo. Está dando um delay para ela. Alô? Renata? Tá funcionando agora, Renata? Ela não está ouvindo. Não? Peraí, vamos fazer uma coisa, Mário. Vamos ver. Agora estou ouvindo. Está dando um delay para ela. Está dando um delay mesmo, porque eu falo Mas eu peguei mais ou menos o que ele falou. Eu peguei mais ou menos... No fundo era para dizer isso. Talvez se tivesse uma sanção para aqueles que fizessem errado, a gente não correria o risco de parecer que nós estamos estimulando a impunidade, sabe? Aquela coisa que, tudo bem, deixa do jeito que né? Na verdade, você não tira a responsabilidade do gestor. O que acontece é que uma das penalidades de não prestação de contas é o cancelamento do CNPJ. E aí, assim, quando você vai fazer uma incorporação, por isso que esse texto está restrito aos municípios. Quando você vai fazer uma incorporação, você consegue avaliar a questão nacional e até estadual. Mas é impossível você averiguar a situação de todos os mais de 5 mil municípios do Brasil, entendeu? Do partido que está sendo incorporado. E aí, durante o processo eleitoral, imagina se cancelar o CNPJ de um partido que tem candidatura própria por um problema de outro. Então, você não está tirando a impunidade, porque o antigo gestor, ele continua sendo responsabilizado pela lei. Entendeu? Mas você não tira a sanção que é o cancelamento do CNPJ do partido que incorporou para não gerar uma frustração, inclusive no eleitor. Se esse partido está organizado, esse partido prestou contas, imagina ele não podendo ter uma candidatura, porque o partido que foi incorporado, que não tem, muitas vezes ele nem participou disso, porque veio da Nacional, e ele ficar impedido, ele fez tudo certinho, ficar impedido de lançar um candidato, porque do nada ele recebeu uma sanção que nunca foi ele que gerou, entendeu? Então, por isso que separou a questão municipal da questão nacional. Tá. Me diz uma coisa, Renata, como é que a coisa de mudar a data da posse, que era um desejo de muita gente, porque, afinal de contas, no dia seguinte do Réveillon e tal, passagem de ano e tal, você fazer a posse é um negócio bastante complicado, sempre foi, né? E mesmo assim, você tendo a coincidência de posses e tal, enfim, aqui se fez uma mudança para dia 5 para presidente e dia 6 para os governadores. Então, dias diferentes para poder fazer essas posses. Mas a pergunta que eu queria fazer é o seguinte: como é que a gente vai ter segurança de que o antecessor, vamos imaginar um quadro hipotético, de que numa eleição a oposição ao governo ganhe, e aquele vai ficar mais 4 ou 5 dias usando um orçamento do ano seguinte, porque, na verdade, quando você vira o ano, você tem um novo orçamento. Então, você tem 3, 4, 5 dias em que você, em tese, pode fazer um gasto do orçamento novo sem a responsabilidade do ajuste do teto de gastos, sem a responsabilidade de uma série de coisas. Não pode deixar uma bomba relógio para o que for entrar a partir daí? Há algum mecanismo de tomar um cuidado para que isso não possa ser um problema lá na frente? Eu acho que não houve essa discussão de efeitos dessa alteração, até porque foi um negócio muito consensual essa alteração. Agora, qualquer gestor que faça um ato desse, ele é responsável pelos seus atos. Então, seria muito... Olha, Renata, eu vou te falar uma coisa. É uma má ideia pensar em alguma lei para regulamentar isso. Meu pai, quando assumiu o governo do Estado, o governo anterior, ele tinha pago 50% do 10º salário só e largou os outros 50% para ser pago em janeiro. Ele passa os 50% em janeiro, era já o orçamento do ano seguinte. Foi o jeito dele empurrar o problema para o próximo. Eu posso fazer o seguinte: eu não tenho dinheiro para fazer o aumento do funcionalismo, eu não tenho no meu orçamento,
Mas o orçamento novo, eu comprometo o que eu tiver de dinheiro para fazer o gesto. Se eu tiver uma disputa eleitoral muito acirrada e a oposição ganha, você pode ter uma queda de braço para acontecer algo desse tipo. Eu acho que essa é uma coisa que me preocupa de um reflexo futuro. Mas, enfim, se não foi tratado, não foi tratado. Agora, deixa eu falar de coisas boas, então, tá? Porque eu só fiquei te provocando as coisas ruins. Ó, essa coisa de interpretação do TSE, todas as coisas que, ou seja, as decisões, que se o TSE amanhã interpretar que a lei pode isso, não pode aquilo, se for no ano da eleição, só vai valer para outra eleição, não para aquela eleição. Ótimo, porque na última vez nós tivemos um problema, inclusive com os candidatos de negros ou não, o TSE acabou adotando uma regra que acho que os partidos nem conseguiram cumprir, porque elas não estavam nem preparados para isso. Perfeito, boa, muito bem, muito bom. O negócio da iniciativa popular, eu acho que é perfeito, você 100 mil eleitores, e que pode vir de qualquer lugar, não tem importância, porque as pessoas também têm que saber que o projeto é só de iniciativa popular, mas a discussão toda vai ser no coletivo do Congresso. Portanto, se ele não tiver liga, ele não vai conseguir prosperar no Congresso Nacional, tá certo? Então, perfeito. Essa coisa das consultas populares, que é uma coisa que a Constituição já previa, coisa assim, mas que nunca foi aplicado. Aliás, foi aplicado uma única vez, que eu lembro, que foi o plebiscito sobre a forma de governo, lá atrás, entre presidencialista, parlamentarismo e monarquia, né? Foi só feito uma única vez. E eu acho que pode ser e será, porque aqui se fala em consultas municipais até. Você pode fazer só na cidade de São Paulo, por exemplo, uma consulta sobre o rodízio, vamos dizer, que é uma coisa tipicamente da cidade. E aí você decide tem, não tem, enfim, o que for. Ótimo, também muito bom mesmo. Que mais? O negócio de coligações é muito relativo. Se tem um lado positivo, que é o fato de você ter um número menor de candidatos concorrendo. E tem um lado negativo, porque, na realidade, você dá um passo atrás na ideia de você diminuir a quantidade de partidos, né? Deixar eles tentarem sozinhos conseguir ultrapassar a cláusula de barreira, etc., e sobreviver. Eu sei bem o que é muito candidato, que é a última campanha aqui para vereador, nós tivemos o dobro de candidatos do que tínhamos tido até então. Então, realmente, dá uma pulverizada incrível, a campanha fica muito mais complicada e acaba se gastando mais também, né? Mas, enfim... Não necessariamente reduz os partidos. Por exemplo, na Câmara Municipal de São Paulo, quantos partidos reduziram? Quantos partidos, o quê? A Câmara Municipal de São Paulo, sem coligação, diminuiu quantos partidos? Sem coligação? Se diminuiu por causa da... Não sei, acho que não. Acho que diminuiu. O que diminui o número de partidos não é a coligação, é a cláusula de desempenho. Exatamente. É a cláusula de desempenho. E tem uma outra coisa, Mário, que é importante reforçar. A coligação, ela continua existindo para senador, para governador, para presidente. Os cargos majoritários. Então, assim, um dos argumentos que se usava é que era um casuísmo, que muitas vezes junta dois partidos que não têm afinidade ideológica. Mas eles só poderão se unir na proporcional se eles já estiverem unidos na majoritária. Então, se eles são incoerentes, se o argumento é esse, então tem que proibir para majoritária também. Não tem lógica. Né? Os argumentos não me convencem. Acho que é um retrocesso. Esse é um bom argumento. Muito bom argumento. Se você não tem coligação, não tem que ter coligação nenhuma, né? Tá certo. Perfeito. Se pode juntar todo mundo para apoiar o Mário Covas governador, não pode juntar todo mundo embaixo para apoiar o majoritário também? Não tem lógica. Isso precisa ver se vão querer apoiar o Mário Covas governador, né? Olha aqui, Renata, deixa eu te falar uma coisa. Uma outra questão, que é uma questão aí que eu particularmente queria ouvir de você. Eu não sei você, mas eu tenho sido cobrado muito
pela posição que o Podemos acabou assumindo na CPI. Quer dizer, o nosso representante, um senador que é identificado como da tropa de choque do governo, é alguém que as falas dele muitas vezes são falas pró-governo, e as pessoas começando a questionar qual é a posição do Podemos e tal. Agora, mais recentemente, nós tivemos os eventos do dia 7, e que o presidente forçou muito a barra no discurso, depois disse tudo, mas no período que ele forçou a barra, os partidos, de uma maneira geral, se reuniram para discutir quais eram as posições para frente. O PSDB, por exemplo, acabou tirando uma decisão de ser oposição. Ok, cada um pode tomar a posição que quiser. Mas o primeiro partido que tomou que fez uma nota, que se reuniu e fez uma nota, foi o Podemos. Mas o que me chamou a atenção é que a nota do Podemos, na verdade, ela acaba reproduzindo a posição que o Podemos já tinha antes dos atos. E aí eu fiquei questionando, mas para que fez uma nota, então, se não alterou nada? Qual é o sentido disso? E aí as pessoas começam a perguntar, escuta, o Podemos é governista? O Podemos é da base do Bolsonaro? Como é que eu respondo isso? Na verdade, assim, o Podemos sempre foi e sempre será um partido independente. O problema é que as pessoas se colocam assim, você é governo ou você é oposição? Parece até que não existe vida inteligente entre PT e Bolsonaro, né? E nós do Podemos, a gente entende que nós não temos que ser contra ou a favor uma pessoa ou a um governo, mas nós temos que ser contra ou a favor uma ideia, um projeto. Então, nem tudo que Bolsonaro vai propor é ruim e nem tudo que ele vai propor é bom. E da mesma forma Lula e da mesma forma qualquer presidente da República que vier. Tem muitas coisas boas e tem muitas coisas ruins. Então, o nosso posicionamento sempre foi e sempre será de independência, né? Esse eu acho que é o primeiro ponto, tanto é que a nota refletiu isso. E o problema é que muitos dos nossos posicionamentos aqui, por exemplo, o projeto que determina mandato para os ministros do Supremo é do Podemos, muito antes de Bolsonaro vir criticar Supremo ou qualquer outra coisa. Então tem muitas ideias que ele acabou adotando que já eram projetos de lei nosso, inclusive. E aí é um grande problema. Só porque aquela pessoa começou a defender, eu vou virar contrário? Então existe na sociedade um grande problema nisso. Porque, às vezes, só a questão do voto impresso, por exemplo. O voto impresso foi aprovado nesta casa, na última legislatura, inclusive com o apoio da esquerda, com o apoio da oposição. Foi aprovado na casa. Agora o Bolsonaro está apoiando, então nós vamos virar contrário. Então, está muito difícil, às vezes, na sociedade, você ter um equilíbrio e sair dessa bolha. É um desafio, é sair dessa bolha. Tudo vira rótulo. Então, assim, a gente tem que manter uma coerência de posicionamento, né? Nós somos contrários a tudo que o Bolsonaro falou, inclusive a postura do senador Girão, se você observar que está na CPI, é porque a imprensa não coloca ninguém como independente. Para a imprensa, ou você é Bolsonaro ou você é oposição. Não existe meio termo. Então, se eu defendo o voto impresso, que eu já defendi, já votei na última legislatura, então eu estou carimbada como Bolsonaro. E não tem nada a ver. O desafio é isso, é mostrar que não tem nada a ver. Nós somos independentes. Então, tem uma coisa, Renata, que eu acho que é um argumento que norteou, pelo menos para mim, em 2 mandatos. Eu fui vereador em 2 mandatos, um era oposição, outro situação. O que eu digo de oposição e situação é de que o prefeito eleito não era o prefeito que eu apoiava na primeira vez. E na segunda era o prefeito que eu apoiava. Então, se eu pedir voto para ele e ele foi eleito, é natural que eu comungue mais com as ideias dele. Ao contrário, seria se o adversário fosse eleito. Ok. Mas é preciso que a gente não esqueça também uma coisa. Todos nós que temos representação, você e todos os outros deputados, eles também foram eleitos. E quando eles foram eleitos, eles não sabiam nem quem ia ser o presidente, porque eles foram eleitos ainda no primeiro turno. No segundo turno é que teve a eleição.
Então, portanto, você tem que ser fiel ao seu eleitor. E o seu eleitor está esperando que você seja coerente com o que você falou durante a campanha. Não importa quem é o presidente. Você tem que ser fiel aos seus pensamentos. Então, nesse aspecto, eu acho que é isso mesmo. A melhor maneira de você ser fiel aos seus eleitores é você ter a independência de aplaudir quando a coisa é boa e vaiar quando a coisa for ruim. Não é? Eu acho que é por aí. Está chegando quase no final. Posso fazer uma pergunta que eu acho que é da minha mãe? Pode, Mário? Não, porque, Walter, você perguntou o programa inteiro, agora você quer perguntar? Eu acho muito interessante por favor. Ver a Renata, porque, como eu lhe falei, conheço a Renata desde pequenininha, né, da família dela. E quando se fala em mulher na política, hoje está muita propaganda falando de mulher na política, eu senti muito que a minha mãe teve muito problema. Minha mãe foi perseguida pela ditadura militar, dizendo que não havia, inclusive trabalhando na Marconi. A minha pergunta, como ex-candidato também, é o seguinte, Renata, você que é líder. Por que o eleitor brasileiro ele fica nesse voto para que ele não entrar? Por que depois da Constituição de 88 ficou tão complicado a gente entender por que a gente tem que ter direito a votar, né? E a mulher, que é a maioria no país, porque ela é a maioria e tudo, porque, fora toda essa luta que você está fazendo, por que não existe incentivo à batalha, principalmente agora, onde a família ficou muito mais aprimorada, a saúde ficou mais complicada? Por fim, a reforma que se ampliou, ela vai melhorar tudo isso um pouco mais, porque é difícil hoje a gente votar e ficar chorando na frente porque votou errado. Então, eu queria te perguntar o seguinte, você, relatora, mulher, da batalha, né, que teve aí para trás, como é que você vê que vai melhorar o futuro para os teus filhos? Né? Isso a grande pergunta, daqui para frente, é o que o Mário falou. Por que a gente não melhora o país assim? E é claro, a mulher é importante nesse ciclo, né? Me fala aí agora, porque eu estou tentando no finalzinho, queria escutar isso, Tio. Walter, o que você falou é justamente o que eu acredito. As pessoas falavam, o sistema eleitoral é retrocesso. Desculpa, gente, não é o sistema eleitoral que vai mudar o Brasil. Somos nós, brasileiros. Não adianta pegar um papelzinho na rua na hora de votar e achar que vai mudar a sua cidade. Não adianta trocar o seu voto por alguma coisa e depois ficar reclamando que seu deputado vendeu o voto com o presidente da República, trocou por um cargo. Os nossos representantes são reflexo da gente. Então, nós precisamos fazer o nosso papel. É claro que a reforma política, por exemplo, ela permite alguns ajustes, como eu defendi o voto preferencial, que numa segunda oportunidade eu vou poder explicar, mas o voto preferencial permitiria sair da polarização, porque no segundo turno, por exemplo, né, que seria num só, você teria a possibilidade de escolher mais candidatos. Então, evita a polarização. E eu acho que o Brasil precisa de harmonia. As famílias estão se degladiando por causa de política. As pessoas não conseguem mais respeitar quem pensa diferente. Isso está muito difícil, sabe? A gente precisa de líderes que sejam estadistas de verdade, acabar com o populismo, né? Mas pessoas que unam o Brasil, que não mais criem inimigo comum. O próprio Bolsonaro, o que ele faz o tempo todo é criar um inimigo comum, em vez de governar o país. E o Lula é a mesma coisa. Né? Então, assim, você ter os extremos, para eles continuarem no poder, eles obrigatoriamente precisam criar um inimigo comum. Uma hora é o voto impresso, outra hora é o Supremo, outra hora é o... Sabe, chega! A gente precisa de estabilidade, né? E aí eu, como você, eu vivi a luta pela democracia dentro de casa. Eu tive meu tio preso, torturado, que foi o fundador da Marconi, numa ditadura militar. Então, a democracia, sem dúvida, é o melhor sistema. E cabe a nós, brasileiros, colocarmos pessoas, não com a divisão mais de direita ou esquerda, mas eu sempre digo que a única divisão que tem que haver no Brasil é dos honestos e dos desonestos. E botar pessoas que estão na política por um ideal. E que nós possamos aprender a respeitar os diferentes. Porque é isso que faz a nossa democracia tão mágica, né? Então, assim, é um desafio, né, enquanto mulher, enquanto dirigente partidária, mas nós, brasileiros, temos que enfrentar esse desafio e entender que somos nós que podemos, fica a dica, mudar o nosso Brasil. Mário, olha, eu tenho uma honra de estar com você, que entrevistei seu pai e a Renata aqui. Para mim, eu queria que meus pais estivessem vivos para ver que eu, no fim, estou com o Covas do lado, que é um amigão meu, e a Renata, que é
né, a gente viu pequenininho, então para mim foi uma honra estar com vocês hoje, um pedaço da minha história, né, e que reflete tão bem que eu falo, sabe, Renata, às vezes, e posso falar do seu pai também, que o pai do Mário me conduziu na carreira, né, e seu pai eu conheci lá, trabalhando com meu pai, com a minha mãe, enfim, não é um exemplo. Para mim foi uma honra, eu vou deixar o final com vocês, porque hoje eu estou só olhando, eu quero ver onde que ele vai terminar. Mário. Renata, agora eu queria deixar esse espaço aqui para você ficar à vontade para falar o que você quiser, não necessariamente falar da reforma eleitoral, mas, enfim, fique à vontade para passar uma mensagem para a população que está nos assistindo aqui. Mário, só quero te agradecer sempre, meu presidente. Você é uma pessoa que me encanta pelo seu ideal, pela sua postura, pela sua ideologia. O Mário, quando ele está bravo, ele xinga. Quando ele está feliz, ele ri. Ele é autêntico, ele é verdadeiro. Né? A gente sabe, dá trabalho. Bota uma leinha ali, ele bota o fogo. Mas isso que torna ele tão especial. Eu tenho um carinho gigante, gigante por ti, pelo Álvaro Dias, você sabe disso. Eles são muito parecidos, né? E eu tenho um carinho enorme, muito feliz de estar aqui com você. Com Walter, de saber de toda essa história junto à minha família. Parabenizar vocês por esse trabalho lindo aqui, levando conhecimento, levando debate. Contem sempre comigo. Eu tenho muita esperança no nosso país. Eu amo ser brasileira, eu acredito no Brasil. E eu acredito que nós vamos dar as mãos e seguir em frente para que o nosso país cresça e seja um país à altura dos nossos sonhos. Parabéns, viu? Contem comigo. Muito bem. E a gente fica à disposição também, Renata, quando você quiser, se precisar, enfim, se comunicar com as pessoas, esse programa está aberto para quando você quiser, tá bom? Obrigado mesmo, obrigado pela gentileza. Desculpe se a gente incomodou aí no teu... Pode voltar para o plenário. E boa sorte. Retirada de pauta, vota como? Vai votar agora, pelo amor de Deus, Renata, olha lá, estão passando golpe. Tchau, Renata, obrigado, viu? Um beijo para você. Amo vocês. Tchau, Renata. Um abraço. Tchau, obrigado por tudo. Tchau. Beijo.